Eu odeio o final do ano, odeio. E não é por conta de coisas do tipo especial de Natal do Roberto Carlos ou qualquer coisa desse tipo, eu até gosto bastante deles, mas porque eu acho que final do ano, como é essa coisa dos fechamentos de ciclo, né, eu sempre me lembro que eu tô ficando velho. O que é muito estranho, porque eu sempre quis muito ser velho, né, desde que eu era criança, eu acho que é uma coisa estúpida de criança. E eu, por muito tempo, até fiz coisas na minha aparência pra eu parecer mais velho, né, mas hoje em dia eu fico extremamente desconfortável, né, quando vem alguém e me fala que eu tenho uma cara que parece que eu tenho 30 anos, enquanto na verdade eu sou um jovem de 28 que vou fazer 29. E eu acho que agora, nesse momento da minha vida em que, assim, eu não tô velho exatamente, eu não tô ficando, sabe, é só um jeito de falar, mas eu tô mais velho do que eu já fui, algumas coisas naturalmente funcionam. Eu fico pensando bastante por que eu tô com essa questão ultimamente, que é uma coisa que nunca aconteceu na minha vida, e eu acho que, na minha conclusão, eu tenho medo de ficar fora de moda. Porque assim, quando eu era jovem, né, eu sou meio jovem e tal, mas tipo, quando eu tava mais jovem, caralho. Quando eu tava mais novo, né, quando eu tinha ali, quando eu era o geração Z da minha geração, apesar de eu ter nascido em 97 e eu ser meio que ali o limítrofe, eu não sei direito o que eu sou, né, eu não tenho identidade de geração, eu não precisava me esforçar pra estar entendendo o espírito do tempo da minha época, né. Eu só tava vivendo e eu tava, né, relativamente atualizado nas coisas ali do meu nicho, ou qualquer coisa do tipo, sobre o que tava acontecendo e tal. E com o passar do tempo eu ando notando cada vez isso rolando menos, na verdade. Eu ficando preso nas minhas próprias coisas, eu ficando ali, tipo, vendo só as minhas coisas, eu ficando, né, sem literalmente viver coisas novas que estão acontecendo em sentido, né, de cultura, etc. Eu quero dizer que eu não tenho a visão exata que eu costumava ter quando eu era mais novo. Eu posso até estar assistindo o que tá acontecendo, mas eu não sei como é que tá sendo visto o que tá acontecendo. E tem toda coisa também que é uma coisa que tá rolando bastante, que é a questão toda, né, que eu ouço falar e eu ouço que esse é o nome, que é a questão neoliberal da própria empreendedorização natural que a gente tem que viver, que parece que tudo, no final das contas, a gente precisa, né, é tudo sobre o nosso próprio mérito, e o tempo tá passando, e você precisa fazer as coisas, e no final das contas, né, você tá passando tempo e talvez você tá perdendo a validade para as coisas novas que estão entrando, então você tá o tempo todo muito atualizado, né, porque pode ser que você perca o seu valor pra coisa toda, e falam que o tempo tá literalmente passando mais rápido. Não, quer dizer, não literalmente, apesar de eu achar que literalmente tá passando mais rápido. Às vezes eu olho a hora e uma hora depois eu olho de novo a hora e na verdade já se passaram 2 horas. Eu tô com essa sensação de que o tempo tá passando mais rápido. E aí eu falo isso com algumas pessoas às vezes e elas falam que também sentem isso, que é uma coisa que começou a acontecer na vida delas depois da pandemia, né? Elas sentiram a percepção de tempo mudando, o que é uma coisa absurda, porque eu sempre fui muito bom de sacar o tempo. Ele vai passando, é um talento que eu tenho. É um talento junto com nunca ter deixado o sabonete cair no banho. Eu sempre saco muito assim, se eu preciso sacar quanto tempo passou, eu sempre fui muito bom nisso. São 10 minutos, são 1 hora. E agora eu tô sentindo que eu tô tendo que mentir pra mim mesmo pra acertar, porque eu sempre tô errando tudo. E isso tá me gerando uma coisa que é que eu tô sentindo uma necessidade muito forte de ficar me atualizando o tempo todo sobre todas as coisas que estão acontecendo no mundo, e com medo de estar perdendo alguma coisa e ficar o tempo todo falando, cara, você precisa entender, você precisa entender, você precisa entender, você precisa entender. Porque assim, a galera, né, os novos jovens, né, eu não sei se eu posso mais ser considerado um novo jovem, na verdade, né, apesar de que falaram que a adolescência agora vai até os 60 anos de idade, eu ainda não posso ser isso, e eu tenho muito medo de virar um pouco os velhos que eu via naquela época, quando eu era mais novo, e eu via que era aqueles velhos que ficavam um pouco parados no tempo, sabe? E eu acho que muito do que rola no final do ano agora, né, nessa festa de final de ano, eu tô fazendo esse vídeo no final do ano, é muito do que rola, que as pessoas ficam um pouco, né, falando sobre as ex, as peças e tal, é literalmente esse choque, né, com pessoas que estão tentando ali se atualizar das coisas e pessoas que resolveram que ficar parado do tempo é a melhor opção. Tanto na questão do famoso tio do pavê, né, que as pessoas ficam falando, que tipo, não é que as piadas deles são ruins, é só que a gente já ouviu muito elas, porque eles ficaram parados na época que aquilo ali dava certo, eles continuam fazendo aquilo. Eu nem sei, na verdade, se realmente existe o tio do pavê. As pessoas ainda fazem essas piadas, porque eu nunca vi essa piada, e na verdade eu fiquei muito preocupado, porque eu tentei encontrar qual que era o meu tio do pavê da minha família, e na verdade eu sempre achei, eu tenho um tio, que é o tio engraçado, mas eu só sempre achei ele muito engraçado. Então eu comecei a pensar se eu não sou um fortíssimo potencial pra ser o tio do pavê, né? Apesar de não ter nenhum sobrinho, que eu saiba. Tanto também o tio conservador, alguém da família que é conservador,
conservador, que são essas pessoas que, né, mesmo estando aí com informação acontecendo o tempo inteiro, elas resolvem que não vão se atualizar mesmo e vão continuar com as mesmas ideias, e a gente fica olhando e falando, caramba, né, que coisa tenebrosa que essa pessoa tá fazendo. E eu ando muito com a preocupação de virar, ou em algum momento, o tio conservador, de virar essa pessoa que, né, acha que eu sou super atualizado sobre as coisas que estão acontecendo, pelo que eu aprendi na minha época, mas de vir coisas novas na vida e acabar que eu vire o tio conservador, porque imagino que em algum momento o tio conservador não foi conservador, ele foi só o normal da época dele, e eu acho que eu devo ser tipo o normal da minha época, pro que dá pra ser, e eu tenho muito medo de virar essa parada em algum momento, sabe? Eu comecei a ficar realmente preocupado com isso em vários sentidos, por exemplo, sei lá, de algum jovem me ver e ele reclamar da roupa, não reclamar, mas olhar a roupa que eu uso e falar que é uma roupa de velho, do meu All-Star que eu uso e All-Star já ser uma roupa de velho, do meu óculos ser um óculos de velho, do meu cabelo ser um óculos de velho, do Neossoro, que eu sou extremamente viciado, ser uma coisa de velho esquisito, da minha papada que tá crescendo, né, com o tempo, ser considerado cada vez mais uma coisa de velho. E eu comecei a notar que tem algumas questões que estão acontecendo, que é que algumas músicas que eu ouvia, que eram contemporâneas da minha época, já estão sendo consideradas músicas. Por que eu tô rindo desse jeito? Mas assim, é porque é isso mesmo, é um assunto meio estranho pra mim, né? Essas músicas que eu ouvia na minha época estão sendo consideradas músicas antigas. E eu tô começando a ficar realmente preocupado com isso, porque esses dias eu fui impactado, por exemplo, com uma nova, né, forma do nosso governo brasileiro de se comunicar na internet, que eu tô vendo que eles estão, né, nas redes sociais fazendo memes, né? E assim, não são exatamente, né, porque eu realmente sou muito a favor da política usar o humor, né, pra se comunicar. Eu acho que às vezes é uma forma muito assertiva, assim, de você conseguir passar uma mensagem, mas eu comecei a entender uma espécie de comunicação no governo, na página ali, que não era exatamente sobre passar uma mensagem, mas simplesmente sobre produzir entretenimento na página deles. E eu olhei aquilo ali e eu falei, eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender uma situação em que o governo tem uma espécie de pessoas trabalhando lá, sendo pagas para produzir entretenimento para as redes sociais, e eu comecei a ficar pensando, meu Deus, não é possível que seja algo bom, né? Eu já ouvi falar que isso, né, é tão ruim, na verdade, quando isso acontece, quando a gente entretenimentaliza as questões de política e tal. E eu comecei a ficar meio tipo, não é possível que esse tipo de coisa está acontecendo. E aí, na hora, eu fiquei muito preocupado de eu já tá, né, a roda do tempo tá girando e eu não tá conseguindo acompanhar. E na hora que esse tipo de coisa rola na minha cabeça, assim, que eu já começo a ficar meio incrédulo com alguma ideia, eu começo a falar, pelo amor de Deus, não vira um velho chato, não vira um velho insuportável, cara. E aí vem outro pensamento logo depois, que eu já começo a pensar, cara, mas será que eu consigo não virar um velho chato, né? Será que no final das contas eu só fico, né, parecendo aquele meme do Steve Buscemi com o skate, né, tentando ser jovem, mas na verdade eu tenho só que aceitar que eu sou o Steve Buscemi agora. Só que é um eterno exercício que eu fico tentando fazer na minha vida para tentar não virar, uma espécie de mitologia do Regis Tadeu que existe na sociedade, que eu fico o tempo todo, né, por exemplo, sei lá, aparece uma parada nova, assim, que, né, normalmente com novos meios de comunicação os velhos ficam extremamente agoniados, né, e quando, por exemplo, aparece essa coisa toda da IA, e aí começam a falar da IA, e aí começam, né, as pessoas em volta de mim começam a falar meio mal da IA, e aí quem acha que tem uma coisa que acha que não é tão bem assim, não fala muito, ou então, uma discussão que tá acontecendo, assim, eu sempre começo a ficar meio paranoico com essa parada, e eu começo a falar, cara, se as pessoas em volta de mim, que são da minha idade, estão com um problema com isso, e, né, eu não vejo muitas das novas pessoas tendo esse problema com isso, se bobear, eu tô ficando meio um velho xarope, e eu só não tô entendendo uma nova parada que tá acontecendo, e eu preciso entender essa nova parada que tá acontecendo, e aí eu fico pensando que eu devo estar errado, eu começo a forçar argumentos contra mim mesmo, de que, na verdade, eu devo estar tudo errado, e que não, eu fico tentando pensar argumentos a favor da IA. E aí, ao mesmo tempo, eu fico, né, pensando assim, tipo, não, a IA deve ser boa por causa disso, a IA deve ser boa por causa daquilo, ou então, não, é tudo preto no branco, assim, mas ao mesmo tempo também eu tenho, né, uma visão da minha vasta vida de 28 anos de idade, e eu começo a ficar, né, pensativo de tipo, ok, mas eu aprendi algumas coisas também, eu vi algumas pequenas coisas também, então talvez eu tenha uma outra forma também de julgar isso tudo que tá acontecendo. E aí eu também começo a entrar muito fácil numa coisa de tipo, se bobear, a gente literalmente tá só piorando mesmo com o passar do tempo, a gente tá caindo num buraco, né? E eu já me peguei algumas vezes falando a frase pra mim mesmo, no meu tempo isso era melhor. E eu comecei a ficar, ok, tem
algo muito errado acontecendo. Eu tento muito na minha vida ficar não falando isso, que no meu tempo isso é melhor, porque eu lembro as pessoas que eu via falando isso, eu achava muito bizarro, eu achava que elas não estavam compreendendo, e eu ainda tenho as mesmas opiniões daquela época, e eu acho que elas estavam erradas mesmo, então obviamente eu devo estar errado também. E eu fico pensando em todo tipo de coisa que isso pode acabar degringolando na minha cabeça, de eu falar que no meu tempo era melhor, e coisas novas que podem aparecer que são muito importantes, na verdade, né? Como coisas que eu achava muito importantes, novas que estavam aparecendo, que as pessoas mais velhas ficavam meio irritadas, tanto de avanços sociais, esse tipo de coisa, né? Etc. E eu fico pensando, cara, se eu acabar virando uma pessoa dessa, e aí eu tento, né, lutar com as minhas próprias mãos contra essa frase que aparece na minha cabeça às vezes. E aí também eu fico pensando, puta, mas se bobear é essa função, né? Que agora eu vou ter que, né, fazer na minha vida, né? Se bobear é isso aí mesmo. Talvez a minha função agora seja ser um velho chato, né? Eu vi coisas aí, agora eu vou ser um velho chato. Talvez eu tenha que realmente ser, não tenho que ser nada, né? Mas assim, talvez eu vá ser pra mim a parte que vai puxar um pouco o freio de mão, mas eu não quero ser isso. Porque eu lembro quando meus pais, ou não exatamente meus pais, mas pessoas em volta de mim que eram mais velhas que falavam sobre amigos meus estarem jogando muito videogame, ou eu estar muito no computador e falava que eu não poderia ser exatamente bom, enquanto eu olhava aquilo e falava, meu Deus, eu tô aprendendo coisas no meu computador que literalmente ajudam eu a sobreviver hoje, que me ajudaram a ter meu trabalho hoje, e eu, né, fico pensando, claro que eles estavam errados, eu, né, é só eu aproveitando o tempo atual, enquanto eu literalmente já aprendi coisas novas na minha vida descendo os vídeos na vertical, né? Eu vi um negócio ali novo que eu não sabia que existia, fui pesquisar mais e falei, olha, aprendi um negócio novo. Apesar de eu também achar que, né, as redes sociais são uma das piores coisas que estão acontecendo hoje em dia, né? Tem vários desses documentos que estão sendo liberados aí da Meta e tal, em que eles falam, né, eles sabem exatamente todo o mal que eles causam e eles, né, e eu sei que é tenebroso e que ele tá usando daquilo, né, pra algo, e talvez as coisas que eu tava usando na minha época também fossem realmente tenebrosas, né? Só que eu achava que era só tudo bom, então talvez seja bom ter uma visão de alguém falando que na real é ruim demais. Eu começo a literalmente começar a ficar maluco com isso, e sempre que se alguém, algum influenciador que eu sigo, qualquer coisa do tipo, influenciador, né? Se alguma pessoa, né, um influenciador mais novo que eu sigo, assim, se eu vejo ele dando like em alguma coisa que eu não entendo nada do que tá acontecendo, eu gasto muito tempo assistindo aquilo ali pra tentar entender qual que é a visão cultural que eu não tô entendendo sobre aquela coisa de entretenimento ou uma música nova que eu não tô entendendo direito o porquê que sou desse jeito, e eu fico tentando criar várias teorias na minha cabeça de tentar entender o que tá rolando pra que eu não e tipo, aceitar o que tá rolando também e não ficar tendo novamente um velho chato. E aí o outro lado meu fica falando, putz, só relaxa. Eu já conversei com várias pessoas que falam, cara, só a vida é isso, você ficar velho, só relaxa. Só que não é tão simples assim, porque também vem outros problemas, que são os problemas econômicos disso tudo, né? Porque literalmente tem uma questão que é que eu posso perder meu emprego se eu não ficar extremamente atualizado o tempo todo sobre tudo que tá acontecendo, e eu fico preocupado de ficar desatualizado sobre as coisas novas que estão acontecendo, né? Sempre que vem alguém falando, você precisa aprender a usar IA, porque as pessoas novas que estão fazendo o seu trabalho estão usando IA, e aí você fica super culpado por não saber como usar o Gemini, e aí você vai tentar usar o Gemini, aprende a usar o Gemini e fica usando o Gemini, porque você tá com medo do bagulho te engolir vivo. E aí eu também começo a ficar com medo de não ter realizado todas as coisas que eu queria ter realizado na minha idade, sendo que, na verdade, eu realizei um monte de coisa que eu nem achava que ia realizar, então nem tá tão ruim assim, mas por algum motivo eu acho que tá péssimo. Mas eu acho que no final das contas o que eu tenho medo mesmo é de ficar achando, né? Eu fico tentando lutar contra essa coisa de achar que eu aprendi tudo, né? Que é uma coisa que costuma acontecer de tempos em tempos, assim, eu fico pensando em mim de 10 anos atrás, em que eu tava ali passando por algumas questões, né, na minha cabeça, e questões de adaptação também no mundo e tal, e eu achava que tinha começado a entender as coisas e falar, pô, eu tô entendendo melhor as coisas agora, né? Eu fiquei estudando, pensando e anos estudando e olhando coisas, falei, agora eu tô entendendo melhor. E hoje eu olho pra trás e eu falo, gente, eu não tava entendendo nada. E a gente sempre acha que agora a gente tá começando a entender, mas a real é que daqui a 10 anos eu vou olhar pra esse vídeo aqui, pra tudo isso que eu tô falando agora, e eu vou ver que eu não tava entendendo nada de novo. E é uma coisa que às vezes eu fico vendo um comportamento assim em volta de mim, de pessoas
pessoas acharem que, né, quanto mais tempo a gente vai passando, mais a gente tá próximo de alguma verdade pra gente, alguma coisa do tipo, mas a real é que talvez não seja muito bem isso, né? Então eu tento ficar o tempo todo, né, tentando descobrir coisas novas pra eu, porventura, se Deus quiser, eu olhar pra trás num dia e falar, ah, tá, eu não tava sabendo de nada, pra ver se eu consigo ficar me atualizando com o Zeitgeist. Eu acho que no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, e bem na superfície também, o que eu quero mesmo é só ficar o tempo todo ciente de que eu não sei todas as coisas. Eu acho que é assim que eu quero envelhecer como velho. Eu quero estar o tempo todo pensando, talvez eu esteja super errado sobre isso aqui que eu tô pensando agora. Eu acho que é isso, a meta. E também não quero também ficar lutando contra o tempo, né? Afinal de contas, esse negócio de tempo nem existe direito. Esse negócio de tempo é uma hipnose que a gente foi colocado, né? E aí um dia a ciência vai chegar nessa conclusão, né? E aí os jovens vão ficar falando, pô, esse negócio de tempo nem existe. Eu vou ficar falando, ah, mas no meu tempo a gente era muito melhor, porque a gente tinha o tempo. Eu vou ficar, né, preferindo o tempo que eu tinha tempo. Eu não quero. Não quero chegar nesse ponto. Não quero ficar ranzinza quando as pessoas pararem de considerar o tempo. Quero aceitar. Não tem tempo mesmo, e é isso aí. E eu tava notando que esse negócio tava passando mais rápido mesmo, não faz sentido. E aí nisso tudo fica voltando uma frase pra mim da grande produtora de memes brasileiras, e às vezes ela também tocava umas músicas, a Rita Lee. Eu vi uma vez uma frase que ela falou que ela dividia as mulheres, pessoas, né, as mulheres em peruas e bruxas. As peruas eram mulheres que, né, eu vou usar a pessoa aqui, eu não sei se estou fazendo alguma coisa errada, mas é porque eu não sou mulher, é as pessoas que, as peruas eram as pessoas que lutavam contra o tempo, né, e ficavam tentando buscar a fonte da juventude em todas as coisas, e o tempo, na verdade, era o seu maior inimigo, né. Ou você também pode ser uma bruxa, ou uma feiticeira ali no caso, né, que na verdade são pessoas que o tempo é o seu maior aliado, e quando mais o tempo passa, mais elas vão buscar se tendo aprendizado, e quanto mais o tempo passa, mais aquilo ali é um aliado seu, na verdade, né? E eu fico me perguntando se quanto mais o tempo passa e mais eu tento ficar olhando pro passado e tentando me rejuvenescer pra buscar sabedoria, me faz ficar uma perua ou uma bruxa, não sei. E também eu fico pensando se essa analogia é realmente pra mim. Talvez eu não seja o público-alvo dessa parada, eu não tô entendendo nada. Será que não dá pra ser um meio termo entre bruxa e perua? Eu acho que é meio isso, né? Eu acho que é meio isso que eu tô procurando. E na verdade, a verdade mesmo é que, assim, eu tenho isso tudo aqui pra pensar e eu não tenho muita coisa pra ensinar também. Eu acho que eu não tô no ponto de ter coisas pra ensinar pra novas pessoas que estão vindo aqui, né? Pra nova, né? Pros novos jovens que estão aparecendo. Eu não tenho muita coisa pra mostrar pra eles, não. Não tenho muito aprendizado na minha vida. Mas eu fiquei pensando bastante se tinha alguma coisa que eu podia, né, passar pra as novas pessoas que vêm por aí, né? E eu tenho uma coisa que eu aprendi muito, muito importante na vida. Se em algum momento você aí, que é jovem, né, começar a morar sozinho, né, e, né, de alguma forma aí, por alguma questão de, não sei se você festejou muito na madrugada e tal, e acabar vomitando na sua roupa inteira, e quando chegar em casa não saber direito o que fazer com aquilo, por favor, em hipótese alguma, pegue essa roupa vomitada e jogue direto na máquina de lavar. Nunca. Em hipótese alguma, lava ela um pouco antes com a própria mão, tira o vômito, não jogue roupa vomitada na máquina de lavar. Nunca. Nunca. Em hipótese alguma. Nunca. É sério. Nunca jogue roupa vomitada na máquina de lavar. Nunca. E é só isso que eu tenho pra ensinar. É uma coisa que eu aprendi na vida e talvez o meu erro possa servir pra alguém não fazer. E é isso. Se de alguma forma saber dessa informação fez algum sentido pra você e se você tá aqui até agora, eu peço pra você, né, se inscrever aí no canal, você, né, fazer essa coisa do like, né, porque realmente é uma coisa que, assim, ajuda demais aí, né, e tudo mais, se você achar que faz sentido. Todas as minhas redes sociais são Robert Kiefer _, tô em todas elas lá, apesar de achar elas extremamente problemáticas. Tenho também um Substack, se você é do texto, né, Robert Kiefer também, só procurar lá. E é isso. Um beijo e tchau. Feliz ano novo, de alguma forma. Ou feliz ano velho, se você tá velho. E eu tenho muita dificuldade de despedida. Tchau.